Olá você, muito bom dia. Manhã de terça-feira, 21 de fevereiro de 2017. A você que está com a gente, o nosso muito obrigado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Até às 8 nós vamos juntos e você acompanha por aqui informações de Maringá, da região, do Paraná, do Brasil e do mundo. E eu lembro você que o Ponto com News está no ar sempre na Band das 7 às 8 da manhã. Ângela, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Muito bom dia, Maringá e região. É sempre uma satisfação estar aqui trazendo a notícia para você que acompanha o Ponto com News. E você pode se comunicar com a gente durante o jornal pelo WhatsApp, no 99915-2376. A Polícia Federal encaminhou ao ministro Edson Fachin um relatório de inquérito atribuindo aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff o crime de obstrução da justiça. O ministro Edson Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal diz que a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil pela então presidente Dilma buscava atrapalhar o avanço da investigação na Lava Jato. No relatório, a Polícia Federal sugere que Dilma, Lula e o ex-ministro Aloysio Mercadante sejam denunciados criminalmente por obstrução da justiça. O ex-ministro também é citado pelo crime de tráfico de influência. Como nenhum dos três detém foro privilegiado, o pedido é para que eles respondam aos supostos crimes na primeira instância da Justiça. No início do mês que vem, vai ser assinado o contrato de repasse de recursos para o aeroporto Silvio Nami Júnior, aqui em Maringá. No total, serão 120 milhões de reais investidos na infraestrutura. Você vai conferir agora mais detalhes na reportagem. O projeto de ampliação da pista e de outras melhorias de infraestrutura no Aeroporto Regional de Maringá foram acertados em Brasília. A assinatura oficial está marcada para acontecer no mês que vem, onde serão repassados 120 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Nós podemos trazer daí grandes aviões, como o Boeing 767, que são os maiores aviões que existem, como também isso é importante o aeroporto de cargas. Nós vamos ter condição, desta forma, de desembarcar cargas aqui em Maringá. Com o repasse, duas grandes obras estão previstas. Uma consiste justamente onde esse avião está passando agora, é a taxiway, que será dobrada de tamanho. E a outra, na pista principal, pousos e decolagens, que também terá sua extensão maior e também a largura será ampliada. Para o superintendente do aeroporto, esse é um dos passos necessários para aumentar o volume de aeronaves com tripulantes e com cargas. O investimento maior é na pista, né? O maior volume de dinheiro desse investimento é na pista, porque ela vai ser praticamente refeita e ampliada. Então, além da ampliação dela em 280 metros, nós vamos ter um aumento de PCN também, o que causa uma atração de aeronaves maiores e mais pesadas, principalmente na questão de cargas. Também estão previstas a atualização da seção contra incêndio e o aumento do pátio de estacionamento. A reforma de todo o pátio, a área de segurança, que são os equipamentos do bombeiro, será totalmente reformulado. O aeroporto terá instrumentos para que ele seja operado, mesmo em condições meteorológicas desfavoráveis. Ou seja, nós vamos preparar o nosso aeroporto para ele ser mais concorrente. Toda essa reforma que esse dinheiro trará, isso vai fazer com que Maringá tenha uma habilitação maior ainda em termos de aeroporto regional, né? E isso faz com que seja mais atrativos para grandes aeronaves, para outros voos, enfim, para ter um volume maior de voos na nossa região, né? Maringá merece essas obras, né? Temos um belo aeroporto, mas que pode ser ainda melhor, principalmente porque está localizado no espaço que permite ampliações. E Maringá é uma cidade polo de toda uma região aí que é bastante significativo do ponto de vista econômico. O Senado vai sabatinar hoje o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes. A sabatina está marcada para daqui a pouquinho, para as 10 horas da manhã. Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que a sabatina seja bastante tensa, mas ninguém duvida da aprovação no Senado do nome de Alexandre de Moraes para o STF.
O presidente Michel Temer pode finalizar o novo projeto de renegociação das dívidas dos estados e encaminhar para avaliação do Congresso. Pela proposta do Ministério da Fazenda, o estado que firmar um acordo de recuperação fiscal será beneficiado com a suspensão por 36 meses do pagamento das dívidas com a União. Como contrapartida, o estado vai ter que assumir o compromisso de adotar medidas rigorosas de saneamento das finanças estaduais. É justo, né? Tem muitos estados, muitos governantes gastando mais do que devem gastar. Às vezes se gasta com muitas nomeações, com inchaço da folha de pagamento, às vezes com obras que não deveriam ser realizadas, enfim, uma série de situações que lamentavelmente ocorrem, né? Há uma espécie de desmando com o dinheiro público e é preciso cortar esse tipo de gasto, fazer com que as administrações públicas funcionem muito semelhante ao que acontece inclusive na casa da gente. Se a gente tem dinheiro, a gente gasta. Se a gente não tem, o que a gente faz? Né? Economiza, corta gasto aqui, corta ali. O pessoal está acostumado, quando falta dinheiro, pede socorro para o governo federal, e aí o governo federal repassa mais verbas, mais dinheiro, mais empréstimos, vira uma bola de neve. Então, a gente precisa, sim, de uma legislação que seja rigorosa, que obrigue os governantes a serem responsáveis na gestão dos recursos. Aqui no Ponto Com News, nós já acompanhamos uma reportagem sobre os riscos e transtornos da Avenida Morangueira, aqui em Maringá, sem nenhuma sinalização. Mas desde o começo deste mês, isso tem mudado e algumas melhorias estão sendo aplicadas no local. Acompanhe agora na reportagem. Quem tem boa memória vai lembrar que a Avenida Morangueira estava assim, não faz nem 20 dias. Mas a cena está mudando. Para organizar o trânsito e aumentar a segurança dos motoristas e pedestres, enquanto a obra não está finalizada, a Prefeitura está instalando semáforos provisórios e faixas de pedestres na Avenida Morangueira. Realmente está melhorando agora, que isso aí também começa aos poucos. A nova administração não é fácil chegar assim já fazendo as coisas, né? Tem muito obstáculo no meio do caminho. Mas pelo que eu vendo, que a gente está vendo, todo mundo está vendo aí, está fazendo já algo para melhorar. A partir do momento que colocar essas faixas aí, está melhorando bem, melhorou bastante para nós aqui, sim. Estava terrível, agora está 70%. Falta um pouquinho para chegar a 100%, mas vai chegar. O secretário de Mobilidade Urbana tranquiliza a população, explicando que aos poucos as melhorias vão ser continuadas no local. Faltam algumas faixas de pedestres em pontos determinados e falta principalmente a sinalização vertical, que são as placas indicando agora como é que as pessoas vão proceder nas conversões à esquerda, já que apenas um ponto na Rua 10 de Maio haverá conversão à esquerda. Nas outras, como Rua Vitória, a pessoa vai ter que dar a volta no quarteirão para poder cruzar a avenida, porque o corredor de ônibus hoje fica no centro da pista, então é impossível fazer a conversão à esquerda diretamente. Pela sinalização diferenciada do chão, você já pode notar que esse trecho vai receber uma das paradas de ônibus da Avenida Morangueira. Ao todo, serão 4 paradas de ônibus entre a Avenida Colombo até a Praça Ouro Preto. E de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a empreiteira responsável deve começar as obras por aqui até a próxima segunda-feira. E neste momento foram instalados semáforos provisórios. Por que provisórios? Porque os definitivos estarão acoplados junto com esses novos pontos, esses abriscos serão colocados a partir de semana que vem. Hoje, se fôssemos colocar os postes definitivos, eles estariam no meio do asfalto. Então, primeiro construir essas baias, né, esses pontos para os ônibus e concomitantemente instalaremos os postes para os semáforos definitivos. Junto da Avenida Cacogawa, a Morangueira será um dos corredores de ônibus que ligarão a região norte ao centro da cidade. As obras são financiadas pelo Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC 2, do governo federal. E também abrangem a construção do terminal intermodal de Maringá. E falando da Avenida Morangueira, os moradores do local já deixam um alerta para quem passa por ali sobre o cuidado com a velocidade nas vias. De madrugada aqui à noite é pista de corrida, né? Ter consciência que aqui passa adulto, passa criança, entendeu? Que não é pista, não é rodovia. É uma via dentro da cidade, né? Pois é, preciso ter cuidado sim, né? A pista ficou fantástica, está ficando cada vez melhor, mas às vezes quando o tráfego diminui, né, as pessoas às vezes abusam da velocidade. Temos informações sobre o tempo. Thaís está chegando, Thaís Pismel, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, Ângela e a você que nos acompanha aqui no Ponto Com News na Band TV Maringá. Hoje, a instabilidade atmosférica aumenta um pouco no Paraná. Isso porque tem uma frente fria vindo por aí, pelo Oceano Atlântico em direção à região sul. Essa frente fria vai disputar espaço com o fluxo de ar quente e úmido que está sobre o estado. Por conta disso, a chance de chuva fica mais alta, principalmente nas regiões mais ao norte e ao leste. Mas as chuvas previstas são bem irregulares e rápidas. Muitas vezes nem chegam a atingir uma cidade inteira. O calor continua intenso, rapidamente ultrapassa os 30 graus. A sensação térmica em alguns locais chega aos 40 graus. Vamos dar uma olhada na tela. Em Curitiba, vai fazer mais um dia muito quente, com tempo nublado em alguns momentos. Mínima de 17, máxima de 31 graus. Para Londrina, a previsão é de sol e a máxima será de 32 graus. Paranavaí também deverá manter a tradição de tempo quente, com sol o dia todo. Em Campo Mourão, mínima de 20, máxima de 32 graus. Vamos ver agora na tela como ficam as temperaturas em Maringá nos próximos dias. Hoje é dia de céu claro, com poucas nuvens, mínima de 21 e máxima de 23 graus. Para amanhã, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas à tarde. Mas o calor continua, máxima de 34 graus. Na quinta e na sexta-feira, o clima se mantém quente, mas parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. Máximas previstas de 34 e 33 graus. Lembrando que agora, com o encerramento do horário de verão, o sol nasce por volta das 6h20 da manhã e se põe perto das 7 horas da noite. Ronaldo, é com você. Pois é, né? A gente começa o dia com sol mais forte, já por volta das 6 e pouquinho da manhã, como disse a Thaís. E a gente pode observar essa diferença justamente nesse momento, quando a gente abre a câmera externa aqui da Band. Olha só, nós já observamos o céu muito mais claro do que a gente notava até na semana passada. Até na semana passada a gente via ali o sol nascendo. Agora a gente já tem uma manhã clara nesse momento, às 7 horas e 15 minutos. E hoje, como disse a Thaís, nós teremos um dia de céu claro, de poucas nuvens, temperaturas elevadas, né? Aí na casa de 33, 34 graus a máxima. E assim deve ser o restante da semana. Mas tem aí a possibilidade de voltar a chover a partir de amanhã, conforme a Thaís apresentou para a gente as informações. Agora são 7 horas e 15 minutos. Vamos saber como estão os aeroportos. Os aeroportos nesta manhã estão operando, todos eles aí que a gente sempre traz no começo da manhã, né? Os aeroportos de Maringá, Londrina, Curitiba e Congonhas, são aeroportos que estão sempre interligados aqui ao aeroporto de Maringá. Todos eles estão abertos para pousos e decolagens. O Afonso Pena, em Curitiba, já faz dias, né, que quase todas as manhãs começa a operar por instrumentos devido às condições do tempo na capital do estado. Mas isso não impede também o funcionamento normal do aeroporto para pousos e decolagens. O Supremo Tribunal Federal deve derrubar a blindagem legislativa que retarda a conversão do governador mineiro Fernando Pimentel em réu na Operação Acrônimo. Em conversas privadas, ministros da Suprema Corte estimam que já se formou no plenário uma maioria em torno da tese, a qual Fernando Pimentel pode ser processado criminalmente sem a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa Mineira. Denunciado por pelo menos um par de vezes aí pela Procuradoria-Geral da República, o governador de Minas, Fernando Pimentel, é acusado de receber pelo menos 20 milhões de reais em propinas na época em que ele ainda era o ministro do Desenvolvimento de Dilma Rousseff. E daqui a pouco você acompanha as informações sobre o comércio de vinho no Paraná. Voltamos em instantes com o Ponto Com News. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Oi, gente! Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar?
Sim, o MEC acaba de lançar o MedTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. De volta com o Ponto com News, manhã de terça-feira, toda terça-feira a gente recebe por aqui o professor Nailor Marques Júnior para falar sobre educação. Hoje nós vamos falar sobre educação e cidadania. O próprio conceito de cidadania, a noção de cidadania, ela acabou mudando ao longo do tempo. Isso remete, a ideia de cidadania remete ainda lá ao final da Idade Média, início da Idade Moderna, com o surgimento da burguesia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tentar entender o que é cidadania, inclusive hoje, nos dias atuais. Professor Nailor, daqui a pouquinho com a gente. Hoje também é dia de falar sobre saúde e movimento, Ângela, e nós vamos receber o Marco Aurélio Massolin, porque dentro das academias, hoje um conceito também interessante, né, uma prática de treino, é o que se chama de descanso ativo. O que é o descanso ativo? O descanso ativo é naquele tempozinho que você tem para respirar, né? Pegar um fôlego entre um exercício e outro, você faz exercício, faz um outro tipo de exercício, geralmente mais leve, mas está lá se exercitando. Será que isso funciona? É bom? Em que situações esse descanso ativo deve ser aplicado? Pode funcionar bem? Vamos falar sobre isso com o Marco daqui a pouquinho dentro do Ponto com News. A Câmara dos Deputados se prepara para votar um projeto que impede o bloqueio de aplicativos como o WhatsApp. A matéria deve ser analisada em caráter de urgência e prevê que punição às empresas deve se restringir à advertência e multa de até 10% do faturamento. O projeto é de autoria do deputado paranaense João Arruda e altera a lei que instituiu o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014. Vale lembrar que só no ano passado o WhatsApp foi suspenso 2 vezes por ordem da Justiça. Começaram as atividades da Semana de Conscientização sobre o Cadastro de Doadores de Medula Óssea. O grande desafio está justamente fazer com que as pessoas realizem o cadastro, até para que futuramente possam ser doadoras. Acompanhe. Buscar informações para ajudar o próximo. Esse é o objetivo da Semana de Conscientização para a Doação de Medula Óssea, que começou ontem em Maringá. A abertura da semana aconteceu com a presença de autoridades e alunos que vieram ouvir a importância de ser um doador. Sensibilizar a doação é muito importante. A gente sabe que quanto mais doadores nós tivermos, maior é a chance daquele que aguarda ter uma compatibilidade. E é impossível falar desse assunto sem mencionar esse garoto aqui, que hoje esbanja saúde e alegria. Eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia porque eu ficava internando no hospital. E minha mãe me contou aos poucos, daí eu fiquei sabendo, porque eu estava no hospital. Deixou de brincar? Deixei de brincar, não pude fazer nada, desde quando eu era bem pequeno. Me curei, tô super bem, 200%, nem a 100, 200. Brincando a toda? Brincando tudo. O que você fala para as pessoas sobre essa questão da medula óssea?
para elas doar, que tem muita gente que precisa ainda. Logo após o bombeirinho ter uma recuperação fantástica, a mãe dele, a Ana, teve que cumprir uma promessa bem especial. Se o meu filho ficasse curado, eu iria trabalhar em prol das campanhas, continuaria. E 3 meses após promessa apareceu a doadora do João. Então realmente era para mim fazer esse trabalho. Então com os amigos a gente acabou fundando o Instituto João Bombeirinho para continuar, porque a gente fazia já as campanhas. Então se foi tão bom para o João, por que não continuar para as outras crianças? Diversas ações vão acontecer ao longo de toda a semana. O intuito é disseminar a cultura da doação e mobilizar novos cadastros de doadores em potencial. E a gente vai ver agora que às vezes o medo ou até mesmo a falta de informação pode atrapalhar na hora de você se tornar um doador de medula. Esse é o caso da Josiane. Conta a sua história pra gente. Você já é doadora? Sim, eu sou doadora. Eu fiz a doação tem 2 anos. E eu tive a vontade de fazer doação, porque eu tive caso na família que precisou, infelizmente não conseguiu. E doação de órgão. Minha mãe precisava de rim, né, não deu certo. E conhecendo as campanhas da Ana, do Instituto João Bombeirinho, eu vim até aqui ao Hemocentro, fiz o cadastro de doador de medula. E graças a Deus, em 2014, surgiu a possibilidade da doação. Descobriu que era compatível. Com quem? Você sabe? Sim, como já passou o prazo, né, de 2 anos, já não tem mais o sigilo, então o pessoal do Redome já me contou. É uma menina do Rio de Janeiro, ela tem 18 anos hoje. Graças a Deus ela está bem. É uma bênção, né? Assim, uma estatística que a gente tem de uma pessoa, né, em 100 mil, eu ser uma dessas 100 mil é uma bênção. Eu fui escolhida por Deus. Você fica até emocionada, né? Sim. Pessoal, venha doar medula óssea, tem muita gente precisando. Por favor, conto com vocês. As alterações nas regras do FIES anunciadas pelo governo devem comprometer o preenchimento das 150 mil vagas ofertadas para o primeiro semestre desse ano. A expectativa da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior acredita que o número de contemplados pelo FIES pode ser o mais baixo desde 2010. Entre as medidas anunciadas pelo Ministério da Educação estão a redução do valor máximo a ser financiado semestralmente. O valor foi reduzido de R$ 42 mil para R$ 30 mil. Isso, de imediato, excluiu cerca de 121 cursos da lista de opções disponíveis. A expectativa é que o número de vagas preenchidas no primeiro semestre com o FIES fique em torno de 120 mil. As mudanças propostas pelo Ministério da Educação têm o objetivo de tornar o FIES sustentável, ou seja, o governo deseja reduzir as perdas causadas por inadimplência. Paraná tem se tornado um polo importante na produção de vinhos finos. Entre a Serra do Mar e Curitiba, uma vinícola se destaca com alguns rótulos premiados. A apenas 40 quilômetros de Curitiba, numa região de natureza deslumbrante, está a vinícola que produz o melhor Merlot do Brasil e o segundo melhor espumante do país. A ideia de começar o negócio foi de um grupo de amigos. Eles apostaram que a região seria muito boa para adaptar as uvas para a produção de vinhos finos. Com 6 variedades europeias diferentes, os parreirais são monitorados durante todo o ano para garantir a qualidade dos frutos e também da bebida, que é comercializada apenas no estado e por isso destaca o Paraná. Começando pelo nome da vinícola, Vinícola Araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, uma homenagem à árvore símbolo do Paraná. Depois, o nosso espumante, que é pelo método tradicional francês, mas nós procuramos homenagear, né, um artista paranaense que é o Poti Lazzarotto. Depois de colhidas, as uvas passam pelo processo de vinificação, que conta com equipamentos importados e técnicas específicas para cada linha de produto. Na segunda linha, que se chama Angustifolia, é um vinho que passa pelo menos 18 meses em barrica de carvalho francês de primeiro uso. A degustação é feita com o sommelier, que ajuda a identificar as características das bebidas. Além dele, uma escritora escolhe um poema para declamar. Deito na taça, serei ledo, porque a dita é ignara. Quem lembrando ou prevendo sorrira, dos brutos não há vida. E que tal, depois de conhecer os vinhedos e também a produção, almoçar com pratos preparados especialmente por um chefe para harmonizar com as bebidas? Depois do almoço, claro, relaxar neste belo ambiente que tem cachoeira, lago e santuário.
é uma viagem, né, no tempo, na vitivinicultura, e que as pessoas não precisam ir na França, no Chile, na Argentina ou no Vale dos Vinhedos. Eles têm a 40 minutos do centro de Curitiba um espaço que é idêntico ao que eles fazem viajando 5, 10, 15 horas para fora do Brasil. Imagens para encantar no começo do dia, né? Com uma opção incrível de vinhos que estão sendo feitos aqui no Paraná. Bom, temos informações sobre o mercado agrícola agora. A arroba do boi gordo segue a R$ 145,00 em Maringá e R$ 150,00 em Campo Mourão. A saca do milho continua a R$ 25,50 em Londrina, Campo Mourão e demais praças do estado. A saca da soja baixa 0,75%, está sendo comercializada a R$ 63,50 em Campo Mourão e também em Maringá. A saca do café fica em R$ 457,00 em Maringá e R$ 475,00 em Umuarama. A safra de verão deste ano deve ser recorde. Os primeiros sinais já começam a ser sentidos no porto de Paranaguá. Com a demanda do mercado externo em alta, os embarques de soja pelo porto paranaense fecharam janeiro em alta de 15%. Foram 432 mil toneladas exportadas no primeiro mês de 2017, 57 mil toneladas a mais do que no mesmo período do ano passado. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com o Nailor Marques Júnior na coluna Educação e Mercado. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tem novidade no portal de notícias que mais cresce no Paraná. Além do noticiário em tempo real, o caderno Gente Mais traz diversão, cultura e arte, gastronomia, coluna social e tudo que está bombando na web. E no caderno Agro, as notícias do campo, cotações agrícolas, previsão do tempo e orientações de especialistas, tudo no mesmo ambiente. Com postagens multimídia, leva até você o melhor de cada notícia em texto, áudio e vídeo. paranaportal.com.br, o portal de notícias que mais cresce no Paraná. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. Gente, Nailor Marques Júnior na coluna Educação e Mercado, e para falar de um tema fantástico, educação e cidadania. Nailor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo. Bom, falar de cidadania é falar de um tema que parece, inclusive, da moda, né? Todo mundo fala em cidadania hoje, em desenvolver a cidadania, preparar a pessoa para ser cidadã. Bom,
A própria noção de cidadania começou faz um bocado de tempo, né? Faz. Na verdade, Ronaldo, a gente vivia um dilema como a gente vive hoje, no sentido contrário. Eu acho que antes das revoluções do século XVIII, que tentaram implantar esse conceito, a gente tinha um absolutismo monárquico. O rei dizia, o rei tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. Assim, não só no Ocidente. Quando a gente fala em absolutismo, a gente pensa só no Ocidente, pensa na França e tal, que era um grande difusor cultural do mundo. Mas vem a Revolução Francesa e ela tenta implantar um conceito básico, não é? Primeiro, com Montesquieu, ela tenta separar os poderes. Não é? Pouca gente sabe, mas foi Montesquieu que separou os poderes. Essa ideia de legislativo, executivo, judiciário, está no espírito das leis, não é? E é bacana porque o nome espírito das leis quer dizer, a lei ela tem uma vontade própria. E por trás e antes da vontade tem a vontade do legislador. Quem estuda direito sabe que existe a vontade do legislador, aquilo que o legislador quis que fosse, e depois a vontade da lei, aquilo que a lei fez fazer, que são coisas distintas. É como se a lei, em algum momento, passasse a ter força por ela mesma, né? Exatamente. Sem, inclusive, a intenção do autor. Exatamente isso. É a mesma coisa como ler um livro, né? Às vezes a gente lê um livro, eu vejo quando eu discuto Machado de Assis, muita gente discute que Dom Casmurro fica discutindo se a Capitu traiu ou não traiu, quando na verdade o grande tema do Dom Casmurro não é traição, é ciúme, né? É isso que está sendo tratado ali. Então quem lê por esse viés, não que leia menos, mas parece que faz uma leitura torta daquilo que era o objetivo, né? Ou seja, o livro ganhou na prática uma força que a mim me parece que não era a intenção do Machado. E a lei acontece a mesma coisa. Ocorre que, naquele momento, era necessário isso. E impor o conceito de cidadão. O que é um conceito de cidadão? É que eu e você, e todo mundo sob o sol, tivesse o mesmo direito. Daí a ideia de que todos são iguais perante a lei. Ocorre que, num primeiro momento, parecia que era assim. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ocorre que, com o tempo, essa tal igualdade foi incomodando as pessoas. E aí, dentro da igualdade, eles foram criando pessoas mais iguais e menos iguais, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Quando você diz que alguém tem foro privilegiado, o que você está dizendo a essa pessoa? Que ela é mais que você. Se ela tem algum privilégio por ocupar determinada função, não é, que é pública, eu deveria ter que privilégio, já que eu pago o salário daquela pessoa. Não é? No entanto, o que a gente está vendo, e a gente vê nas passeatas das ruas, as pessoas reclamam daquilo, mas se elas pudessem, elas também gostariam. Sim, gostariam de gozar aquele privilégio. Daquele privilégio, exatamente isso. Tanto é verdade que ao se referir a pessoas que não têm o tal privilégio, as pessoas cunharam uma expressão que não faz nenhum sentido, que é cidadão comum. Ora, o princípio de cidadania é fazer com que todo mundo seja comum. Se você diz que o cidadão é comum, sinal que o outro é o quê? Especial? Incomum, especial, então, diferente. Exatamente isso. Quer dizer, se ele é especial, o cidadão ele não é. E se eu sou comum, cidadão também não sou. Quer dizer, o conceito de cidadania não admite comum e incomum. É cidadão, ponto final. Tanto que na hora da urna, o meu voto vale o voto de qualquer pessoa. Essa é a ideia, de que todo mundo pode mudar o seu destino por meio da votação. E cada pessoa tem, ou pelo menos deveria ter, né, contando que a votação tem total lisura, um único voto. Ou seja, um único poder de fazer aquilo ali. No entanto, aquele indivíduo que vai às ruas e protesta, né, ele vai e ele vende seu voto por alguma coisa. Pelo emprego para o filho, para o emprego para ele, por um jogo de camisa, por qualquer outra coisa. Quando ele faz isso, ele pega o seu papel de cidadão e rasga. Isso que acontece. Ele leva para os outros ambientes. Leva para a escola, onde ele exige ser tratado de um jeito diferente. Se eu sou filho do fulano, são as carteiradas. Né? Ou tratado de um jeito pior, aquele que ele considera que é inferior a ele. Quando ele vai para o mercado de trabalho, acontece a mesma coisa. Não é? Pensando que a nossa coluna é educação e mercado de trabalho, a cidadania ela perpassa tudo isso. O sujeito nunca trabalhou na vida. Ele não fez nada. E aí, quando ele entra para trabalhar, como o pai dele é o dono do posto, ele já é o gerente do posto. Ou seja, ele quebrou a cadeia inteira e já pulou lá no topo. Não que ele não possa ser. Né? O posto é do pai dele, pode fazer o que ele quiser. Mas me parece que há uma quebra, não é? daquela estrutura formada. Porque eu não aceito, filho do dono do posto, entrar como frentista, por exemplo. Trabalhar 2 meses como frentista, entender o que é o frentista, quais são os desejos de um frentista, os anseios de um frentista, depois passar para o caixa, passar para a troca de óleo. Quando eu chegar a ser gerente, eu estou preparado como cidadão para assumir aquilo. Mesma coisa vale para as outras condições da vida em sociedade. Acho que um aspecto bastante empolgante de se discutir, de se pensar quando a gente fala de cidadania, é justamente essa dinâmica de direitos, mas também de deveres, Nailô. Porque hoje a gente pensa a cidadania em direitos, né?
Todo mundo quer ter. Exato. Eu acho que a grande praga da modernidade, que o pessoal chama de geração mimimi, é exatamente isso. É o sujeito que conhece todos os direitos que ele tem e o que é pior, os que ele pensa que tem, mas não reconhece nenhum dever. Para quem está nos ouvindo, saiba de uma coisa. Democracia, não é? Cidadania implica em 2 vezes mais deveres do que direito. Para viver em sociedade, a gente tem muito mais dever do que a gente tem efetivamente direito. Se as pessoas pensarem isso, ser cidadão fica mais fácil. Porque exercer a cidadania é um ônus muito pesado. Porque demanda responsabilidade comigo, mas também para todo o grupo que eu estou envolvido. Porque alguém diz assim, tem que ter responsabilidade ambiental. É preciso cuidar para não desaparecer as baleias do mar do Japão. Eu não moro no Japão. Não é isso? Não. Acontece que existe um ecossistema todo montado. Né? Se eu faço aqui, afeta lá. Afeta lá, o efeito borboleta, isso vai acontecer. Outra coisa que a gente tem de importante nesse ponto é, uma coisa que as pessoas pensam que são direito dela. Eu tenho desejo de. Isso não é um direito. E o Estado e a sociedade de um modo geral não é obrigada a realizar esse meu direito. E as pessoas têm esse meu desejo, desculpe. A pessoa tem o desejo de um direito e ela mesma, por conta dela, ela alça esse desejo a alguma coisa a um direito de ter tal coisa. Por isso que nós temos problema de conceder favores. A gente vê isso na iniciativa privada. Você concede um favor de uma coisa, de repente aquele favor vira uma obrigação. Não é verdade? Veja com pagamento. Tem lá um determinado tipo de pagamento. A empresa resolve bonificar alguns funcionários com determinada coisa. Se ela fizer isso de modo recorrente por algum tempo, aquilo integra o salário. E aí começa a pagar imposto, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, vira regra. Regra. Agora a pergunta é por quê? Baseado em quê? E na vida real é assim. Não é? É o filho, por exemplo, que é mais doentinho, e a mãe dá a ele um pedaço de bolo maior do que ela dá para o filho que não está doente. Aquela doença sarou. Ele estava gripado, precisava se alimentar melhor, então a mãe fez uma sopinha e tal. O que acontece? Todo dia ele chegava em casa à noite e tinha sopinha preparada para ele. Assim que ele sara, ele continua reivindicando a sopinha. É mais ou menos isso. Ele não tem mais aquele estágio que necessita de um cuidado especial. Então não tem mais por que ter a sopinha. Você quer uma sopinha, você vai fazer a sua sopinha. Mas o que acontece? As mães estendem ad perpetuum essa sopinha. E aí depois ela vai incluindo mais uma coisa, depois ela não aguenta mais carregar aquilo. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje. As pessoas sobrecarregaram o Estado de uma série de direitos que elas acreditavam e agora o Estado não aguenta mais carregar esses cidadãos. Porque isso custa dinheiro, o Estado não produz dinheiro. Ele cobra impostos. Não é? Tem que cobrar impostos cada vez mais caros para entregar cada vez menos. É exatamente o dilema que a gente está vivendo. E eu acho que esse tipo de discussão, Ronaldo, tem que ser feito na escola, com as crianças desde pequenininho. Olha, eu quero isso, quanto custa ter isso? Não é? O que custa para ter isso? As pessoas têm que saber que essas coisas não caem do céu. Esses tais direitos não caem do céu. E não adianta esses deputados que nós temos, não é? Irem ficando inventando, agora a escola vai fazer isso, agora vai dar aula disso, agora vai ter direito daquilo. Deputado que não sabe de nada, deputado populista, não é? Vereador populista, ficam legislando. Não tem a menor ideia da dinâmica escolar. Exatamente, do impacto que isso tem na vida da sociedade. Sim. Entende? Às vezes ele não entende como é aquilo e diz assim, agora a escola vai ter uma disciplina de não sei das quantas. Cidadania, nós já discutimos aqui em outro programa, é um tema transversal. Toda disciplina, toda, matemática, química, física, biologia, história da arte, tem que trabalhar cidadania. Em qualquer momento você consegue fazer isso. Porque um sujeito que se expressa mal, tem a cidadania dele prejudicada. Que é mal formado, tem uma capacidade menor de exigir os direitos dele. Ou de fazer valer os direitos dele, ou que é melhor, ter noção de quais são seus deveres, e não só exigir seus direitos. Não é? Eu acho que isso caminha um pouco com a ignorância. Não é? Então por isso que eu acho que a educação é tão importante, tanto para melhorar a vida em sociedade, quanto para melhorar a vida profissional das pessoas. Não é? Às vezes o sujeito, o Romário, né, de quem nem é uma pessoa que tem assim, uma afeição, mas disse uma frase uma vez, você chegou agora e já quer sentar na janela. E é mais ou menos isso, as pessoas mal saem da faculdade, mal tiraram a fralda, e o cara já quer logo sentar na janelinha, ele já quer entrar na empresa como presidente. Não é? Não quer ver o papel dele, pagar o pato dele. Nailor, você citou a brincadeira aí, o exemplo da ilustração, né, com essa história da mãe, da sopinha e tal. Sim. E eu gostaria de pegar justamente isso e pensar rapidamente contigo um aspecto que raramente a gente discute aqui, que é a dinâmica da família. Em que medida, na sua opinião, a família tem responsabilidade na própria noção de cidadania, nessas relações todas? Total, porque na verdade é com a família que a gente começa a aprender as noções básicas de cidadania. Não é? Quer dizer, eu levo meu filho a um parque aquático e sentado ao nosso lado está uma família, pai, mãe, 2 filhos, eles estão comendo sanduíche e o pai limpava a boca repetidas vezes, amassava o papel e jogava no chão. Quer dizer, muito perto de nós havia um cesto de lixo. Ou na mesa
coisa mesmo. Não, ele amassava e jogava no chão. Amassava e jogava no chão. A mãe dizia, não joga no chão. A mãe dizia, não joga no chão. Daqui a pouco o filho começou a jogar no chão também. Eu falei que não é para jogar no chão. E o filho jogava. O pai, para de encher, para de encher. Bom, um dos filhos não jogava, a mãe não jogava, e o pai e o outro filho jogavam. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, esse chão não é meu. Quem vier, quem paga para limpar esse lugar aqui, que limpe o chão. Eu vou jogar. Agora, se eu jogo ali porque eu estou pagando uma entrada naquele lugar, eu jogo da janela do carro, eu faço qualquer coisa, entende? Eu não tenho respeito por aquilo que está em torno. Então, isso começa assim dentro de casa. Isso é muito simples, basta não fazer. Porque a gente aprende, por exemplo, a gente sai sem saber, a gente nasce sem saber nada, né? O que você é, o que eu sou, o que as pessoas aqui da televisão são, nós nos tornamos, não é verdade? A graça de ser humano é isso, né? Um ser humano não é uma aranha, não é? Você pega uma aranha, por exemplo, a aranha, ela não precisa ir para a escola aracnídea para aprender a fazer teia de aranha. Ela já nasce sabendo fazer uma teia de aranha. Agora pega uma aranha, põe na escola, na faculdade, pós-graduação aracnídea e tenta ensinar para ela a fazer um segundo tipo de teia. Ela não vai fazer. Não é? Agora eu e você e nós todos aqui, nós nascemos sabendo nada. Esse é o grande privilégio. Por conta de nascer sem saber fazer nada, a gente tem a capacidade, o potencial de aprender a fazer qualquer coisa. Essa é a graça de ser humano. É a possibilidade de aprender qualquer coisa. E hoje a ciência mostrou em qualquer idade. A gente está vendo quantas pessoas com 60, 70 anos aprendendo inglês, aprendendo espanhol. Né? Porque hoje mostraram que o estudo de uma segunda língua retarda o aparecimento do Alzheimer. Ah, mas achar que a pessoa vai conseguir aprender inglês com 80 anos? Eu tenho visto pessoas, vi agora semana passada, uma senhora de 85 anos que começou há 5 anos a correr maratona e fez a maratona, 42 quilômetros, em menos de 3 horas. Eu corri uma maratona e me suei para fazer em 5. Vejam, é possível? Claro que é possível. Nailor, valeu pela conversa mais uma vez, sempre uma satisfação receber. Muito obrigado, eu que agradeço. Nailor Marques Júnior conversou com a gente sobre educação e mercado, hoje destacando um pouco mais as questões relacionadas à cidadania. Nós temos agora informações para você sobre o mercado financeiro. Bovespa passa dos 68 mil e fecha no maior patamar em quase 6 anos. Bradespar e Vale lideram os ganhos. O Ibovespa avançou 1,16% aos 68.532 pontos. O euro está a R$ 3,27 e o dólar fica em R$ 3,08. Com a agenda econômica esvaziada e com o feriado nos Estados Unidos, investidores voltaram as atenções para eventos esperados para esta semana, incluindo a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros brasileira. No exterior, além da ata da última reunião do FID, do Federal Reserve, o mercado aguarda alguma sinalização por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o pacote fiscal, cuja expectativa levou Wall Street a renovar máximas históricas na semana passada. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com uma entrevista com o educador físico Marco Aurélio Massorin. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Com lojas nas principais regiões do Paraná, comercializamos pneus, peças e serviços com condições imbatíveis para você. Quem quer rodar com qualidade e segurança, passa na Pneumar. Tudo em pneus para caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, caminhonetes, vans e automóveis. Com oficinas especializadas em freios e suspensão. Ligue 0800 44 1234 para conhecer a loja mais próxima. Pneumar, segurança no rodar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora em Maringá. A
A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Estamos de volta com o Ponto Com News. Agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã aqui na Band Maringá. Com o calor, é normal que a gente deixe as bebidas quentes de lado. Busque algo mais refrescante. Para não perder clientes nessa época do ano, as cafeterias oferecem alternativas geladas e não faltam opções. No verão, o tradicional cafezinho ganha versões refrescantes. Este é o atrativo de muitas cafeterias para agradar os clientes mesmo em dias quentes. E não basta colocar apenas gelo no café para servir a versão da bebida gelada. O chamado cold brew é preparado sem o uso da água quente e por isso demora em torno de 24 horas para ficar pronto. Nesta cafeteria de Curitiba, ele é servido com leite e também com essências, como as de baunilha e avelã. A gente precisa de bastante tempo para que a água absorva todos os sabores do café. E o fato de ser só água gelada libera bem menos cafeína, que é o que traz a acidez e o amargor para o café. Além dos cafés, esta loja também vende chopes artesanais. Acho que tem tudo a ver. Café bom, cerveja boa se encaixam perfeitamente. Já esta outra cafeteria, que também serve versões geladas da bebida, optou em oferecer vinhos e drinks. Este daqui é o Coffeepolitan, uma criação que mistura o coffee brew com outras bebidas, como licor de laranja e de frutas vermelhas e um toque de manjericão. É uma versão bem moderna do Cosmopolitan, achei bem agradável, o sabor é bem gostoso. E neste ambiente agradável e com tantas opções, Ney é cliente assíduo daqui, mesmo sem gostar de café. A gente pode provar diferentes tipos de vinhos, espumantes. Eles têm diversos tipos de chás. Tem muita possibilidade de café gelado e cafés que são surpreendentes, assim, né? Apesar de você sentir o sabor do café, é uma coisa que é sutil, tem outros sabores junto, tem uma sequência de sabores que você vai sentindo. Primeiro você sente o doce, depois você sente o ácido, depois vem aquele fundinho do café. Sensacional. Chegou a hora de falar de esporte. Ronaldo, é com você. Vamos falar sobre o Campeonato Paulista, porque o Santos vem de 2 derrotas em casa, para o São Paulo e para a Ferroviária. O Alvinegro terá hoje a chance de mudar isso contra o Ituano. Uma nova chance aí de reabilitação no campeonato. Mas não vai ser fácil, não. O Peixe vai jogar fora de casa e não vai ter o jogador Lucas Lima, que logo depois do clássico contra o São Paulo sentiu dores. Quem também joga hoje é o São Paulo. O tricolor paulista joga hoje contra o São Bento. Falando agora sobre vôlei, o time maringaense ainda tem chances de classificação e entra em quadra amanhã, quarta-feira, contra o Canoas. Vai jogar fora de casa. O time da Cidade Canção está na 10ª colocação na Superliga, tem 12 pontos e está a 8 pontos da zona de classificação. A equipe ainda enfrenta o Canoas fora de casa antes de uma sequência de 3 jogos aqui em Maringá. E vai jogar aí diante do Minas Tênis Clube, do Bento Vôlei e do Montes Claros. Já que estamos falando de esporte, vamos falar sobre saúde e movimento. Marco Aurélio Massolim com a gente. Marco, bom dia. Bom dia, Ronaldo, mais uma vez. A gente vai falar hoje sobre descanso ativo. Como que um descanso pode ser ativo, rapaz? Eu pensava em descansar ativamente apenas com o cérebro. Descanso, o cérebro continua em movimento. Mas agora você está querendo falar que o corpo também tem movimento então, Ronaldo, no descanso? É interessante, né? É uma metodologia aí bem legal
que as academias estão, né, cada vez mais crescente, né? Os professores também, uma metodologia onde que consiste, né? Antigamente o que a gente fazia, né? Fazia uma sériezinha, vamos lá, de supino, né? 3 de 15, vamos dizer assim. Supino é aquele exercício pro peito, né? Isso, onde a gente tem a barra, né, e tal. E o que acontece? Geralmente você descansava 1 minuto, né, 45 segundos, você sempre ficava às vezes na máquina ali e tal. Aquele tempinho para dar uma recuperada. Né? Dá um tempinho para a musculatura. E o que acontece agora esse descanso ativo? Ele consiste, né, nesses intervalos de descanso, a gente realizar um outro exercício com outro grupo muscular. Um outro, né, tipo de estímulo. Um outro tipo de estímulo. Então, por exemplo, então a gente faz hoje um supino, né, e nesse descanso a gente pode realizar um abdominal, né, ou, né, às vezes a gente tem com o objetivo de perda de peso, né, queimar mais calorias, então a gente realiza nesse intervalo um trotezinho na esteira, na bicicleta. Então, assim, é muito legal. Fora que você sai um pouquinho daquela rotininha, né? Então, às vezes você ia na academia, você, poxa, vou ter que, né, fazer 3 séries, vamos dizer assim, grupo muscular peito e sempre esperando, aquela coisa chata. Então você sai um pouco da rotina. E é um estímulo diferente, onde, né, você consegue, às vezes, ter mais resultado dentro do esperado. Então, durante o período que a pessoa descansaria, ele vai fazer algum exercício. Há uma preocupação que esse exercício, de certo modo, não leve a pessoa a ter um intervalo maior ainda entre uma série e outra. Né? Principalmente também em relação àquelas pessoas também que não têm muito tempo, né? Então, às vezes, você não tem muito tempo na academia, eu tenho 40 minutos, 50 minutinhos na academia, então, às vezes, não vai dar tempo de eu fazer um abdominal, né? Geralmente, o abdominal fica por último, né? Assim, vamos dizer assim. Então, enquanto eu estou descansando, no caso, estaria descansando, né? Eu estou descansando, mas é ativamente. Então, você está ali fazendo abdominal, fazendo essa troca. É muito legal, né? A gente tem, nos nossos alunos lá no Espaço Saúde, a gente tem realizado esse tipo de treino. O pessoal gosta bastante, né? Porque você não fica parado, né? Consequentemente, você queima mais calorias, né, em função disso, e a gente sempre dando estímulos diferentes. O que eu acho bacana, principalmente no descanso ativo, é justamente porque hoje a gente tem cada vez menos tempo para tudo, né? Exatamente. E ele ajuda a fazer com que o treino fique mais objetivo, mais rapidinho. Às vezes, com 35, 40 minutos, você consegue fazer um treino legal. Você realizou tudo, né, dentro do proposto, dentro do seu objetivo ali, né, tanto na parte muscular ali. E é legal também que a gente trabalha bastante o cardio, né, cardiovascular. Porque então, há uma intensidade maior, ele exige mais, né? Você vai estar o tempo todo com batimento lá em cima. Por exemplo, né, então a gente está fazendo, dentro do supino que a gente falou, né, a gente trabalha ali, vamos lá, objetivo de força, né, só que eu preciso trabalhar um pouquinho o cardio. O que eu faço? Se eu der uma corridinha de 1 minuto, eu vou estar também dando o estímulo do cardio, né? Então, e o exercício aeróbico também ali, né? Então, para a gente ter a nossa frequência cardíaca aumentada, né? Então, a gente consegue aumentar a frequência cardíaca, descansa, vamos dizer assim, a parte muscular, que é o peito que a gente está trabalhando, que é o supino, né? Consegue dar esse descanso. Você dá uma folga para o peito, para a musculatura do peito e exige outra musculatura. Exatamente. Na verdade, você não dá folga para o sujeito, é só para o grupo muscular. Exatamente, só para o grupo muscular. Isso é bom, né? Então, a gente consegue trabalhar bastante a parte cardiovascular, né? Então, a parte muscular também, a gente está dando outros estímulos de perna, de abdômen. Então, assim, consegue realizar o objetivo proposto. Mas, Marco, esse tipo de método também tem que ser aplicado com um certo cuidado, né? Nem todo mundo tem fôlego para poder aguentar esse ritmo sem o descanso. Isso é bem importante, né, Ronaldo? Principalmente, a gente tem que tomar cuidado as pessoas que estão iniciando, né? As pessoas que estão sedentárias. Então, eu não vou colocar, às vezes, a pessoa que está começando agora, correr 1 minutinho, né? Então, não. Então, você não vai fazer isso no intervalo. Às vezes eu posso dar um outro estímulo para ela, às vezes fazer um pouquinho só de polichinelo, né? Às vezes faço um pouquinho de abdômen. Tudo depende da minha intensidade do descanso. A gente tem que tomar bem cuidado em relação a isso, porque as pessoas acabam passando mal, né? Então, às vezes, você dá um estímulo muito grande,
né? A pessoa está iniciando, não tem o condicionamento legal, né? Ainda não pegou aquele condicionamento cardiovascular, e as pessoas acabam, né, passando um pouquinho. Então, por isso que o cuidado, né? A gente pode realizar isso? Pode, mas precisamos ter o cuidado em relação à intensidade do descanso ativo. E tem a ver diretamente com descanso para um grupo muscular e um estímulo para outro, né? Porque existe também na academia, e é muito comum que isso seja feito, a combinação de exercícios, né? Então, às vezes, você está fazendo peito e faz peito com peito. Isso daí é um pouquinho diferente daí. A gente faz uma combinação. Aí não é descanso ativo, aí é uma outra proposta. A gente faz uma combinação, porque daí a gente não troca o grupo muscular. Então, vamos lá, se você faz um supino, né, e faz logo em seguida um crucifixo, que leva, às vezes a gente fala até a falha, né, então a gente está, vamos dizer assim, levando a parte muscular, a mesma parte muscular. Então a gente não vai ter o descanso ali do grupo muscular. Então, na verdade, o que você está provocando, inclusive, é uma fadiga. Isso, leva uma fadiga muscular, né, onde a gente tem daí um outro objetivo, às vezes de hipertrofia, né, então a gente consegue realizar. Tudo depende, Ronaldo, a metodologia do trabalho, tanto dos exercícios, né, o nosso objetivo, o objetivo de cada um, né, então a gente tem falado bastante em relação ao funcional, em relação aos circuitos, né? A gente pode colocar, às vezes, um descanso ativo como um circuito também, onde você trabalha o grupo muscular peito, o abdômen, depois uma bicicleta, onde você fica rodando, né? E aí, na verdade, praticamente não para, né? Não para. Só entre um equipamento e outro. Entre um equipamento e outro, ou depois de uma série toda, você consegue descansar. Então, assim, sempre a gente dando estímulos diferentes para você dar sequência no teu treino. Querendo ou não, você sai um pouco da rotina. Isso é bom, sempre um estímulo diferente, você acaba animando o seu aluno. Porque você vai chegar sempre lá a mesma coisa, puxa, acaba desanimando, sempre fazendo a mesma coisa, acaba, sabe, cansando, né, não tem mais vontade de ir e tal. Então, é interessante, né, nós realizarmos sempre um estímulo diferente, aquilo que a gente tem falado, para animar o teu aluno e você ter também, né, para você conseguir cumprir com o teu objetivo para ter o resultado. Marco, valeu pela conversa, mais uma dica para quem sempre acompanha nossos papos aqui, né? Então, uma alternativa legal aí para o treino pode ser fazer o que se chama de descanso ativo, que de descanso não tem nada. Marco, valeu pela conversa. É isso aí, Ronaldo, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Esse Marco Aurélio Massolin, mais um Saúde em Movimento. A você que esteve com a gente, nosso muito obrigado. Terça-feira agradável para você. Amanhã às 7 a gente se fala. Até lá. .com News. Oferecimento Executivier, táxi aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Muito bem-vindo, você que chegou agora vai conosco até as 9h10 da manhã. A partir de agora, Aninha, o Café com o Jordão fala para todo o Brasil e para